Podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin. E o tênis brasileiro acabou tendo uma notícia triste nesta semana, o anúncio de que Rogério Dutra Silva, o Rogerinho, vai mesmo se despedir da carreira. Rogerinho que completou justamente 38 anos neste final de semana. Vocês lembram muito bem de toda a longa trajetória do Rogerinho, sempre marcada por muita luta, muita disposição, aquele espírito guerreiro que sempre nos encantou. O Rogerinho, ele começou sua carreira profissional em 2003, portanto ele fez aí 19 temporadas no circuito, é muita coisa, né? Chegou aos 63 do ranking de simples, disputou o Grand Slam, tem 5 vitórias em 3 Grand Slam diferentes, olha que coisa importante, entre as quais 3 das vitórias foram no US Open, tem no total 30 vitórias de nível ATP, ganhou 10 Challengers, e até em dupla o Rogerinho fez algumas ótimas campanhas, quartas de final de Roland Garros, ganhou o Brasil Open aqui ao lado do André Sá, foi vice em Hamburgo, também um grande resultado. O Rogerinho também foi medalha de prata no PAN de Guadalajara em 2011, e no ano seguinte ele entrou pela primeira vez no top 100, que foi uma grande realização dele, né? A gente lembra de muitos grandes momentos do Rogerinho, aquela virada incrível no US Open de 2014 contra o Yuzny, e que lhe deu o direito depois de enfrentar o Nadal. Aliás, o Rogerinho enfrentou num ano o Djokovic, no outro o Nadal, na quadra principal do US Open, que foram grandes resultados. E é justamente com o Rogério Dutra Silva que o podcast dessa semana vai conversar a partir de agora. Rogério Dutra Silva, muito obrigado pela tua presença aqui no podcast Tênis Brasil. Você que está aí, né, de translado entre Estados Unidos e aqui São Paulo, pôde nos atender aí. Grande prazer conversar de novo com você, Rogerinho. Claro que a minha primeira pergunta para você tem que ser aquela mais óbvia, né? O que é que te levou a deixar o circuito? E eu tenho certeza que não foi a idade, né? Fala, pessoal. Prazer estar com vocês aqui no podcast da Tênis Brasil. E é uma pergunta bem óbvia, né? O que me levou a deixar o circuito, acho que foi uma série de fatores, né? Eu acho que a pandemia teve uma parcela muito grande aí, porque eu tive um caso de saúde na minha família logo antes da pandemia, e foi uma coisa bem complicada que eu tive que me afastar um pouco do circuito. E quando eu estava retornando para o circuito, eu já estava pronto, já vinha fazendo pré-temporada, estava pronto para voltar a jogar, e aí veio a pandemia, e aí foi aquela coisa que, como foi para o mundo inteiro, uma coisa muito complicada para todos nós, né? Então foi praticamente ali um ano sem fazer muita coisa. Acabei voltando no final do ano passado a jogar, com o foco que teria sido, que no caso era o meu foco, era as duplas. Acabei fazendo uma final com o Romboli em São Paulo, que foi super bacana. E isso já me motivou para começar esse ano numa pegada mais forte e visando já uma melhora de ranking. E aí veio a segunda parte da pandemia. E aí esse break para mim foi uma coisa bem, bem complicada de novo. Ter que parar de novo, voltar de novo, parar. Eu tive algumas idas e vindas, então foi meio complicado por alguns motivos e também pela pandemia. Então foi uma coisa que me complicou muito ali para voltar. Aí começou a vir já tudo aquilo. Esse ano de pandemia, por outro lado, foi bom, que eu tive com a família. Tenho filho pequeno em casa. Foi uma parte boa que eu fiquei muito em casa, então na hora que eu voltei pro circuito e era para voltar de novo e não voltei, começou aquela coisa. Foi uma coisa que me pegou bastante, esse negócio de viajar, esse negócio do ranking também. Meu ranking tinha caído bastante, porque eu não tinha ranking protegido, então era uma coisa que eu teria que começar desde o começo dos torneios menores até lá em cima, e aí eu já, no caso, a família pegou um pouquinho, né? Um pouco de cansaço já de muita viagem, de muito aeroporto. Aí já começou a bater um pouquinho esse lado mais
de querer estar mais em casa, ter uma vida, digamos, um pouco mais normal. Mas sim, certamente a idade não foi, mas eu sempre fui também muito intenso, então acho que a pandemia foi uma coisa que me acarretou bastante nessa decisão. Claro que não é fácil resumir uma carreira tão longa como você teve, quer dizer, além da carreira profissional, obviamente você teve toda a parte juvenil, né? Você praticamente decidiu começar a jogar o circuito profissional ali perto dos 16 anos. Mas como é que você definiria o teu início, você vindo de uma família tão tradicional no tênis aqui em São Paulo, depois a sua luta para se firmar no circuito, sua passagem com bastante sucesso pelo tênis profissional? Me faz um resumão aí, Rogerinho. É verdade. Não é nada fácil resumir uma carreira tão longa, família tradicional e todas as etapas, né? Chegar no circuito, se firmar no circuito, melhorar, tem várias fases bacanas. Mas eu acho que, assim, nem nos meus melhores sonhos eu ia imaginar a carreira que eu tive, sabe? Aquele sonho acho que de todo tenista quando começa a jogar, de querer ser top 100. E depois de muita luta e conseguir passando nível por nível, conseguir ser top 100. Depois veio Olimpíadas, Copa Davis, que eu tanto sonhei. Então, todas as fases são bacanas, né? Desde o primeiro ponto também, que era uma coisa tão distante, né? Sempre aquela luta de pegar as coisas, ir para Europa, ficar 6 meses na Europa sem um euro no bolso, voltar, ter que jogar torneio, foi uma coisa, mas cada etapa foi bem legal, né? Depois a etapa de jogar bem os challenges no saibro, depois tinha que melhorar na quadra dura, então é bem difícil falar assim, essa passagem assim, mas acho que foi uma passagem muito bacana, acho que inspiradora também, né? Principalmente aí pra molecada que tá começando, ou quem tá jogando ali também às vezes está um pouco perdido, como aconteceu comigo também em alguns momentos da minha carreira, de não saber se vai chegar, se não vai chegar. Então acho que por esse lado foi bem bacana, bem inspirador aí. E acho que a coisa mais importante é deixar, igual eu falei, deixar isso daí pra molecada, o pessoal que tá jogando, que se acreditar e se trabalhar dia a dia, dá pra chegar a lugares que a gente nunca nem imaginou, né? Mas fico, sim, muito, muito feliz com tudo que eu consegui atingir. Uma carreira bem bacana. Você deu pra gente muitos momentos inesquecíveis, né, Rogerinho? Teve grandes participações, chegou a jogar Copa Davis, Olimpíadas. Me diz aí, quais são os seus maiores momentos, as melhores recordações e as suas maiores vitórias? Momentos inesquecíveis, tem vários, sabe? Eu acho que tem alguns que são os marcos, assim, né? Tipo, o primeiro ponto na ATP é uma coisa que me marcou bastante, que é uma vitória, assim, muito bacana. Hoje em dia não se vibra tanto aqui igual antigamente com o primeiro ponto, mas foi uma coisa muito bacana. O top 100 também foi uma coisa assim que, e ainda mais que eu bati na trave há alguns anos até entrar no top 100, foi outra coisa que foi assim, que quando eu consegui sair uma tonelada de peso das minhas costas, que não é ninguém colocava, que eu mesmo colocava, porque, enfim, o meu pensamento é que eu tinha nível para estar ali dentro. E aí depois veio as coisas da Copa Davis, que é uma coisa que eu sempre sonhei, foi uma competição que eu sempre imaginei, sempre gostei, daquele negócio de ter a torcida junto, gritando, levando pra cima, é uma coisa assim também muito legal. E outra coisa assim também pra mim que foi assim inesquecível assim, foi a Olimpíada do Rio. Uma Olimpíada em casa, eu não imaginava jogar uma Olimpíada. E mais em casa ainda, assim, foi uma coisa, assim, de outro nível, foi uma coisa que me emocionou muito, assim. Então foi muito bacana. Agora, maiores vitórias, tem várias também, né? Mas lembrando de algumas, assim, acho que uma vitória muito bacana que eu tive foi contra o Gael Monfils, em Umag, quando ele estava 15 do mundo. Acho que foi uma vitória bem
bem legal, assim, bem bacana. Acho que a vitória também em Roland Garros contra o Yuzi no quinto set, salvando 2 match points, depois de vir de uma lesão do torneio anterior contra o Wawrinka, para jogar com o Djokovic na segunda rodada. Essa foi uma vitória também assim que foi muito legal, sacando 15-40, voltando e ganhando no quinto set. Foi uma coisa assim que marcou bastante assim. E claro, como todo tenista, você também deve ter suas pequenas frustrações, aqueles momentos que te tiraram o sono, né? E conta para quais foram os mais sintomáticos aí. Olha, graças a Deus eu não tenho tantas frustrações assim. Eu sempre... Meu objetivo diário era sempre tentar dar o 110%. Porque eu acho que o que eu sempre pensei assim, que quando eu parasse, eu ia falar, eu tentei o máximo que eu consegui, e isso me dá um conforto muito bom hoje em dia, assim. Óbvio que é estranho quando você fala que você vai parar, que você vai se aposentar, mas esse 100%, 110% todo dia me ajuda bastante. Óbvio que tem aquele gostinho, sempre tem aquelas derrotas amargas. Acho que tem uma derrota minha de quarta de final pro Taro Daniel. Se eu não me engano, foi na Turquia, que eu tava 4-0 no terceiro set, acabei perdendo 6-4, perdi 6 games seguidos, que eu não entendo o que aconteceu até hoje, acho que ninguém entende. O Taro acaba ganhando o torneio e dá uma reviravolta também na vida dele. Tem uma derrota também que me doeu bastante contra o Shapovalov no Master 1000 do Canadá, que eu tive 4 match points e aquela vitória me daria... eu ia quebrar meu melhor ranking, né? O meu melhor ranking ia ser melhor que 63, que era uma coisa que eu e minha equipe vinha buscando muito naquele momento e não conseguia encaixar. E acaba que ele faz semifinal, final, alguma coisa assim, acho que ganha do Nadal, faz um torneio espetacular. Então tem algumas coisas, algumas derrotas assim, que às vezes você fala, poderia ter sido um pouco diferente, aquela bola poderia ter sido aqui, ou ter feito algo diferente, né? Mas é assim, é a vida, não tem como voltar atrás. O que é que vai te deixar mais saudade, Rogerinho? Adrenalina, os treinos, os amigos do circuito? Olha, o que vai deixar saudade, acho que é com certeza o que você falou, né? Adrenalina, primeiro... aquele friozinho antes de entrar na quadra, competição, acho que isso daí e conversando com o pessoal que já parou e já tá fora do circuito, acho que... E você até vai vendo também amigos também que jogou, que participou junto e tal, no circuito, que cada um vai escolhendo uma coisa para ver se chega próximo, porque chegar mesmo o feeling nunca vai ter, né? Mas que chegue mais próximo dessa adrenalina de competir, aquele frio na barriga, isso daí com certeza... Aí você falou coisas que é muito bom, um show. Treinos, que é a parte que eu queira sim ou queira não, é a parte que mais eu sempre fui muito, obsessivo até com o treinamento, que eu sempre quis melhorar muito, seja a parte física, nutricional, mental, tática, técnica, que eu sempre gostei tanto. Com certeza isso aí vai me deixar uma saudade grande, mas... E também os amigos do circuito, aquele clima de torneio e tal, também vai ser uma coisa que com certeza vai dar aquela saudade, sim. E quais são os seus planos pós-aposentadoria? A carreira de treinador é uma meta e olha, tomara que seja assim. Então, os planos para pós-aposentadoria, na verdade, já estão acontecendo, né? Eu já me mudei hoje eu estou morando em Los Angeles, na Califórnia, nos Estados Unidos. E tomei um tempo para pensar, ver o que vai fazer, mas sim, a carreira de treinador é uma meta, sim. E quero tentar passar essa experiência que eu tive, os erros, os acertos, passar isso daí para a molecada que quer aprender, para a molecada que quer jogar. Para os pais também que tem 1000 dúvidas e é totalmente normal, como meus pais tinham várias dúvidas. Então sim, a carreira de treinador sim é uma meta minha. Eu quero sim, vou continuar a trabalhar com tênis, é a coisa que eu fiz a minha vida inteira. Nasci praticamente numa quadra de tênis, num berço na quadra de tênis, e até hoje é uma coisa que eu sim, me sinto muito feliz
e quero continuar. Já estou começando a pensar nisso daí sim. E é uma coisa que, na verdade, já tá um pouco encaminhada já. A gente sabe como foi dura a sua batalha para brilhar no circuito, dentro e fora das quadras. Se você tivesse que dar hoje conselhos a quem está começando a carreira e ainda pensa em tornar um tenista profissional, quais seriam esses conselhos, Rogerinho? Não, com certeza. A batalha muito dura, dentro, fora das quadras. Conselho para quem está começando, pensa em se tornar um profissional, eu acho que primeiro é ver se é isso que você quer mesmo, né? Se você não está fazendo só isso porque seu pai quer, o seu tio, o seu avô quer. A primeira coisa é ver se você mesmo, se você quer jogar tênis de verdade. Segundo, se você quer pagar o preço de jogar tênis. Porque muita gente vê o Grand Slam, né, as partes boas, mas não vê tanto o como que é feito né, o antes de chegar lá. Então, ver o quanto que você quer pagar, se você está querendo pagar esse preço de você chegar, né, até lá, entendeu? Ou ser muito responsável, horário, treinar bastante, sabe, manter o foco. Mas acho que tudo isso vai girar em torno de assim, pô, aí você vai pagar o preço mesmo? É isso que você quer mesmo? Tá entendendo? Porque eu vejo muita gente querendo ser profissional e tal, mas aí o pessoal esquece muito né, qual que a gente fala, né? Quantas viagens, você não tem data, você não vai ter data de aniversário, você não vai ter data especiais em casa com a família, churrasco em família você não vai ter. Muitos momentos marcantes que você vai estar na estrada, viajando para cima e para baixo. Vai aprender ter que aprender a perder praticamente toda semana. Então, você está disposto a tudo isso? Acho que é colocar na balança mesmo se você está disposto. Se tiver disposto, cara, manda bala, treina bastante, foco e segue firme que você vai estar com certeza num caminho bem bacana. Quais foram as pessoas, os personagens importantes que fizeram diferença na sua carreira? É difícil falar de todo mundo, né? Porque é muita gente, principalmente na minha história, teve muita gente e muita gente que marcou minha vida, sabe? É difícil, eu vou tentar falar de todo mundo aqui, é até emocionante falar disso, mas primeiramente os meus pais, né? Meus pais, minha família foram o alicerce, foram que... Meu pai sempre foi aquele meu ídolo, o cara que eu sempre quis copiar, todo mundo falava que meu pai jogava bem, meu tio jogava bem, e eu sempre tive uma meta, assim, no bom sentido de falar, pô, vou jogar melhor que eles, então foi uma coisa que sempre me puxou. E meu pai, minha mãe, até meus irmãos, né, pô, sempre, meus cunhados, tios, primos, tiraram dom deles muitas vezes para eu poder jogar torneio, para eu poder ir para torneio, para comprar roupa, para comprar, sabe, e para poder fazer todas essas coisas, entendeu? Depois eu vou tentar colocar numa escala aí, mas óbvio que é difícil falar de todo mundo. O meu primo, o Alexandre Silva, foi um cara que me ajudou muito nessa fase minha de 9 anos até quase os 13, 14 anos. Cara que, pô, também tirava do bolso dele, me levava para cima e para baixo para jogar os torneios da federação, torneio da Brasileiro. Então, um cara que eu tenho muito respeito, um cara que me ajudou muito, sabe? Logo depois dele, teve várias pessoas que também me ajudaram, igual eu falei, é difícil de falar e de lembrar de todo mundo, né? Mas um cara que também me ajudou bastante num momento super complicado da minha vida foi o Cristiano, que é treinador, que mora na Espanha hoje em dia. E foi um cara que abriu a porta da casa dele em Portugal para mim jogar naquela época torneios por dinheiro, sabe? Eu tava perdido, 300, 400 do mundo e não sabendo o que fazer. Foi um cara que abriu a porta da casa dele, que foi para lá, me recebeu super bem, que foi um divisor de águas ali também, um dos divisores de águas que teve na minha carreira. Muito grande, e nem menos nem mais, mas um cara que, pô, que
é um pai para mim, graças a Deus, até hoje. Tenho uma amizade muito bacana com ele, que aí foi o divisor de águas, um dos divisores de águas também da minha carreira, que foi o Larry Passos. Acho que sem o Larry Passos eu não teria feito nem metade da minha carreira que eu tive. Foi um cara que me abraçou, me acolheu no momento que eu estava desistindo do tênis, com 26 anos de idade. Um cara que abriu as portas, nunca me cobrava R$1 para treinar com ele. Um cara que me arrumou casa, o cara que me ajudou em todas as maneiras, mudou. Lembro que ele falou para mim: você quer jogar tênis? Eu falei: eu quero. Você quer ser top 100? Quero. Então tá bom, a gente vai ter que mudar só o seu saque, sua direita e sua esquerda. Eu lembro até hoje disso lá falando, que foi uma coisa muito bacana. E ele tinha falado, e 2 anos depois eu tava top 100. Então esse é um cara que eu tenho assim uma amizade muito boa até hoje, um carinho muito especial com ele até hoje. Junto com isso tem o meu ex-treinador, o André Schneiter, que foi um cara que também me conseguiu elevar muito o meu nível tenístico, mental, o nível de acreditar, de colocar essa energia de ser guerreiro numa coisa de mais, digamos, vitoriosa. E tem muita gente, é difícil falar de tanta gente, é muita gente. Espero que o pessoal não fique bravo de que eu não falei, porque igual eu falei, tem muita gente que me ajudou, e tem muita gente assim que às vezes no momento me ajudou com coisas que parecem ser poucas e sabe, às vezes de uma estadia, um dia em casa, às vezes de ajudar com isso, ajudar com uma passagem, ajudar com isso, ajudar com aquilo outro. Mas são pessoas que elas sabem quem são e sempre vai ficar no meu coração. Rogério Dutra Silva, nós aqui do Tênis do Brasil sempre fomos testemunhas do quanto você foi realmente profissional em tudo que você fez, quanto você é querido no circuito, e por isso a gente realmente sente muito a sua aposentadoria e o fim da sua carreira nas quadras, né, dentro das quadras. Mas a gente deseja um enorme sucesso para você em qualquer caminho que você trilhar daqui para frente. Obrigado pela presença aqui no podcast e um forte abraço de toda a nossa equipe. Muito bacana estar aqui no podcast com vocês. Brigadão todo mundo aí que sempre me ajudou um montão e ajuda o tênis também. Tênis que infelizmente não é aquele esporte que é tão igual ao futebol que está toda hora na televisão, mas vocês sempre com a cara e com a coragem estão ali. Então, brigadão por sempre ajudar o Rogerinho e ajudar o tênis. E é isso aí, galera. Um abração a todos e a gente segue de junto de uma forma ou de outra. Brigadão por todos esses anos aí dessa trajetória bem bacana. Valeu! Este foi o podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin.